Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Scheffer, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Na aula de hoje nós vamos ver proporções entre grandezas, uma ferramenta extremamente importante para aprender física. Vamos para a aula então? Agora para a proporção inversa entre duas grandezas. Como é que acontece a proporção inversa? Eu tenho uma mola que eu vou começar a colocar pesos em cima dela, tá? E essa mola ela vai encolhendo. Então, sobre uma mola são colocados diversos pesos e verifica-se que o comprimento da mola em função do peso do corpo é dado pela tabela abaixo. Quando tu coloca um peso de 5 kg força, nem precisa saber o que é quilograma força. A mola está com um tamanho de 48, esse é o tamanho da mola, tá? Quando a mola tu põe mais, ou tu põe o dobro, tu põe 2 vezes mais, o comprimento da mola é 24. Quando tu pões 15, ou seja, 3 vezes mais que antes, o comprimento da mola é 16. A pergunta que eu faço é a seguinte: quanto mais peso, mais comprida é a mola? Não, tu está colocando peso, ela está deformando, está ficando com menos tamanho a mola. Tá? Bom, então é a proporção inversa, porque quanto mais peso, menos. Não sei. Para que a proporção seja inversa, o produto das variáveis sempre tem que dar um número constante. Sempre tem que dar e essa constante é uma constante positiva. De maneira que eu posso escrever que y é k sobre x. Então, olha aqui. Vamos ver se o produto, porque aqui a variável é o peso e aqui o variável é L, que é o comprimento da mola. Multiplica 5 vezes 48. Porque na proporção direta eu fazia a razão, né? Aqui não, aqui eu faço o produto. 5 vezes 48, o produto P vezes L, ou seja, o peso vezes L, 5 vezes 48 dá 240. 10 vezes 24 dá 240. 15 vezes 16 dá 240. 20 vezes 12 dá 240. Está vendo que o produto PL, peso vezes comprimento da mola, sempre dá 240? Pois bem, então o peso é uma constante dividida pelo comprimento da mola. Como eu já verifiquei, peso e comprimento são grandezas inversamente proporcionais? Sim, são inversamente proporcionais, porque o produto sempre dá 240. Inclusive, P é 240, que é a constante proporcionalidade sobre L. Então, eu digo que P, olha aqui, o P é 1 sobre, é inversamente proporcional a L. Ou seja, observa aqui, que quando eu multiplico de 5 para 10, eu divido por 2. Multiplicar por 2 o peso, de 5 para 10, faz dividir por 2, 48 por 24. Agora, de 5 para 15 eu não tripliquei o peso. Olha, de 48 para 16 eu dividi por 3 o peso. De 5 para 20 eu multipliquei o peso por 4. De 48 para 12 eu dividi por 4. Então, esta é uma proporção chamada inversa. O número de vezes que tu multiplica uma variável, tu divide a outra variável. Por isso, inversa. Tá? Agora, será, vou tirar o Fabris aqui, que as variações são diretamente proporcionais? Será? Olha ali. Opa! De 5 para 10 variou. Vamos fazer delta peso por delta do comprimento. De 5 para 10, variou 5. E quando isso aqui variou 5? Isso aqui variou 24. Tá? Na verdade, menos 24. Agora, de 5 para 15, variou 10. De 48 para 16, variou 32. Isso aqui é diferente. Ou seja, as variações não são diretamente proporcionais. Tá? Então tá provada, porque a razão não dá sempre o mesmo número. Ok? Opa,
Ali a razão não dá o mesmo número. Agora o produto dá o mesmo número em proporção inversa. Na proporção inversa, meus amigos, sempre eu terei um gráfico chamado hipérbole equilátera. Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, que o produto de esse número, ó, vezes esse, K vezes 1 dá K. K sobre 4 vezes 4 dá K. E que o produto sempre dá o mesmo valor, dá aquela constante. Se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, 3, então aqui daria K sobre 3, porque o produto sempre dá a constante K. Tá? Então o gráfico é uma hipérbole, não é, como muitos colocam errado, uma reta. Então, ó, proporção inversa, se aparecer isso aqui como resposta, y e x, ó, isso aqui está errado, não é uma reta decrescente, é uma hipérbole, é uma curva, uma proporção inversa. Mas eu tenho que ter que o produto entre as duas variáveis, tem que ter só duas variáveis. Se 3 grandezas variarem, daí não dá. Por exemplo, aquela que eu tinha falado dos gases para vocês, ó, PV igual a nRT. Se eu pegar P vezes V igual a nRT, a pergunta é, ó, divide os dois lados por volume. N vezes R sobre V. Tirar o Fabris daqui. A pergunta, P é inversamente, pressão é inversamente proporcional ao volume? Muitos dizem que sim, e a resposta é depende. Se nRT forem uma constante, ou seja, número de mols, a constante, isso aqui é sempre constante. Ai, estou batendo aqui, pessoal, desculpa. Então, se for uma constante, aí P é inverso a volume, beleza. Mas se eu tiver temperatura variável, aí não será uma proporção inversa. Tem que ter temperatura constante para P e V serem inversamente proporcionais. Tranquilo? Belezinha? Segue. Vamos lá, próximo. Olha essa tabela aqui. A pergunta é, será que P e V são diretamente proporcionais, pressão e volume? Olha só. Será que são diretamente, inversamente ou não são proporcionais? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Isso aqui não era para estar aqui, esse carinha aqui. Isso aqui não era para estar aqui. Repetir depois, ó. Isso aqui não era para estar aqui. Tá? Não, beleza. Esquece isso aqui, porque isso aqui eu coloquei depois, eu repeti no outro slide. Olha só. Para ser diretamente proporcional, 8 dividido por 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 4? Não. Então eu já sei que não é diretamente proporcional. Agora, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 2, 24. Opa! Quando o produto de uma constante é inversamente proporcional, volume e pressão. Tá? Inversamente proporcional. Agora, continuando. A variação de pressão e a variação de volume. Olha só, pega a variação de pressão. Quando varia delta P por delta de volume em litros. Variou 1. De 3 para 4 variou 1. De 8 para 6 variou 2, em módulo 2. De 3 para 4, desculpa, de 3 para 6 variou 3. De 8 para 4 variou 4. Isso aqui é diferente. Então, delta P não é... Não, ó, a variação, né? Não é... Opa, desculpa, estou batendo com a mão aqui, pessoal. A variação não é direta e a variação também... Agora, faz o produto das variações, ó. Faz 1 vezes 2 é igual a diferente a 3 vezes 4. Então, delta P e delta V, delta P e delta V não é... Então, essa conclusão, quando a razão, ó, a razão 1 por 2,
A razão é diferente, então não é não direta, não é direta. Quando o produto também é diferente, não é inversa. Então, se não é direta e não é inversa, não são proporcionais as variações de pressão com as variações de volume. Tá? Agora, como é que vai ser o gráfico de volume versus pressão? Vamos esboçar o gráfico. Como eu verifiquei que P versus V são inversamente proporcionais, tu tens que saber que o gráfico é uma hipérbole, é uma curva decrescente. Isso é esboçar o gráfico, tá? Inclusive eu até posso botar alguns valores aqui, ó. Para um volume, uma pressão de 12, ó, 12 eu tenho um volume de 2. Para uma uma pressão de 3, pega um valor aqui embaixo, ó, 3, eu tenho um volume de 8. Beleza? Então, isso é esboçar um gráfico. Segue, ainda na mesma questão. Qual será o volume ocupado quando a pressão for 2 atmosferas? Nós havíamos visto que a constante, ó, P vezes V está sempre 24, não é isso? Sempre 24. Tá? E a unidade, ó, como pressão é em atmosfera e volume em litros, então 24 atmosfera litro. Essa é a unidade de P e V. P vezes V, atmosfera vezes litro. Então, olha só. Pressão é igual... Vamos colocar ali o que está pedindo agora. Então, qual será o volume quando eu tiver 2 atmosferas? Beleza? Então, vamos colocar aqui o volume, ó o volume. 2 atmosferas, tá? 2 atmosferas vezes volume é igual a 24 atmosfera vezes litro. Como é que eu simplifico? Divido os dois lados por 2 atmosferas. Aí o que eu vou ter? 2 atmosferas simplifica com 2 atmosferas. 24, ó, atmosfera com atmosfera, 24 por 2, 12 litros. Pronto. Esse é o item D. Vamos fazer agora, tiro o Fabris daqui, vamos fazer o item E. Qual será a pressão para 24 litros? Então, P vezes V, vamos colocar de novo. P vezes V igual a 24 atm litro. Então, pressão vezes 24 litros é igual a 24 atmosfera vezes litro. Então, divide os dois lados por 24 litros. Ó, 24 por 24 dá 1. Litro corta com litro. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter... Opa, faltou esse lado aqui, botar 24 aqui, né? Eu tenho que dividir os dois lados por 24. Então, 24 por 24 dá 1. Então, sobra P. 24 por 24 também dá um desse. Uma atmosfera. Então, tá aí a relação entre pressão e volume. Tá? Uma relação inversa entre pressão e volume. Tá?